Olá, pessoal! Agora nós vamos então continuar com as classes de palavras e agora nós vamos estudar os nossos adjetivos. O que são os nossos adjetivos? É a palavra variável que modifica o meu substantivo, atribuindo uma característica aos seres nomeados por eles. Adjetivo primitivo. Classificação dos nossos adjetivos. É o que dá origem a outras palavras. Bom, rico, belo. O adjetivo derivado é o que vai derivar do meu primitivo. Bondoso, embelezado, barulhento. Adjetivo simples. É aquele também como o meu substantivo formado por um só elemento. Verde, escuro, macio. E o substantivo composto, então, formado por dois ou mais elementos. Verde musgo, recém-nascido. Adjetivo explicativo. Indica uma característica própria do ser. Sangue, vermelho. O vermelho é o quê? É uma característica própria do sangue. Sangue vermelho. Homem mortal. Leite branco. Então, característica própria do meu ser. Agora, o adjetivo restritivo é uma característica acidental. Suco amargo. Ele pode ser amargo, pode ser doce. Então, ele não tem uma característica própria dele. É uma característica acidental. Isso daí nós chamamos de restritivo. E o adjetivo pátrio é aquele que indica a nossa nacionalidade, pátria, o lugar, garoto africano, menina inglesa. Locução adjetiva. É uma expressão representada por mais de uma palavra que dá o sentido de adjetivo. Árvore sem folhas. Esse sem folhas, ele é o quê? Duas palavras que está dando o meu sentido de adjetivo. Então, eu chamo de locução adjetiva. Flexão dos adjetivos. Como no substantivo, a flexão dos adjetivos vai serem gênero, número e grau. Lembrando, gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, e o grau, aumentativo ou diminutivo. Flexão em gênero. Uniforme também é aquele que apresenta uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Garoto inteligente, garota inteligente, decisão inteligente. Então, inteligente não, meu adjetivo inteligente, ele não tem a minha variação, uniforme. Biforme, quando eu tenho tanto para o masculino quanto para o feminino. Garoto esperto, garota esperta. Aqui ele vai variar. Formação do feminino, dos meus adjetivos, então, biforme. Os adjetivos simples, a regra geral é trocar o O por A. Belo, bela. Acrescenta-se A aos adjetivos terminados em U, es e or. Nu, nua. Francês, francesa, e tentador, tentadora. Algumas exceções. Cortês, descortês são invariáveis. E anterior, superior, interior, multicor, incolor, melhor e pior também são adjetivos invariáveis. Trabalhador tem a forma feminina trabalhadeira. Homem trabalhador, mulher trabalhadeira. E o motor, a palavra motor, tem o meu feminino motriz. Força motriz.
Os adjetivos terminados em ão fazem o feminino ã, homem cristão, mulher cristã, inhona, professor brincalhão, professora brincalhona. E os adjetivos terminados em eu fazem o feminino em eia, governo europeu, força europeia, homem ateu, mulher ateia. Adjetivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra. Só o último elemento assume a forma feminina. Então, lembre-se, no substantivo composto, somente a última que vai ir para o feminino. Relação franco-brasileira, somente o último, brasileira. Guerra luso-espanhola. A única exceção é a palavra surdo e mudo. Na palavra surdo e mudo, os dois adjetivos vão para o feminino. Menina, surda, muda. Flexão de número, singular e plural. Como que nós vamos ter? As regras para a formação do plural dos substantivos valem também para os adjetivos. Veja, estado normal, estados normais. Sapato azul, sapatos azuis. Então, a mesma regrinha que nós aplicamos lá no substantivo simples, eu também vou aplicar aqui no meu adjetivo simples. Agora, para o meu adjetivo composto, já vou ter uma outra regra diferente daquela que nós vimos no substantivo composto. O plural dos adjetivos compostos segue o mesmo processo do feminino. Se o último elemento for um adjetivo, ele vai variar. Olho castanho claro. Claro aqui é o meu adjetivo. Então, ele vai para o plural. Olhos castanhos, castanho claro. Somente daí o último que vai para o plural. Se o último elemento for um substantivo, não vou ter variação. Vestido verde-limão. Limão é o meu substantivo, então ele não vai variar. Vestidos verde-limão. O adjetivo, então, não varia. Exceções. Surdo-mudo, como foi lá falado, no feminino, os dois vão para o plural. E aqui no plural também. No feminino, os dois vão para o feminino. E aqui no plural, então, os dois no plural. E azul marinho e azul celeste, nenhum elemento vai variar. Saias, azul marinho. Vestidos, azul celeste. O que está variando é somente o quê? O meu substantivo. Flexão de grau. Pode-se comparar uma qualidade entre dois seres ou considerá-la no seu mais alto grau. Assim, os adjetivos podem apresentar-se no grau comparativo ou no grau superlativo. O grau comparativo. Eu vou, então, comparar uma ou mais características entre dois seres ou entre seres diferentes. Exemplo, a garota é tão alta quanto o pai. Eu estou comparando a altura da garota com o pai dela, entre dois seres. Nos mesmos seres, exemplo, o gato é mais tímido do que preguiçoso. Estou dando duas características, comparando essas duas características com um único ser, o gato. Eu vou ter três tipos de grau comparativo: igualdade, superioridade e inferioridade. O próprio nome já diz, sempre vamos analisar aqui. Igualdade, quando eu estou igualando. O menino é tão desatento quanto desajeitado. De superioridade, mas seu livro é mais interessante que o meu. E inferioridade, menos. Ele é menos inteligente do que esperto. Menos daí.
O grau superlativo, grau comparativo, eu estou comparando então entre dois seres ou entre o mesmo ser, duas características para o mesmo ser. No grau superlativo, é o grau mais intenso da característica expressa por um adjetivo. Ela pode ser absoluto ou relativo. O absoluto considera a característica sem compará-la a de qualquer outro ser. Divide-se em absoluto analítico, que o adjetivo é modificado por um advérbio. Estou muito estressado. Aqui, o meu adjetivo estressado e o muito tá, então, intensificando esse meu adjetivo. Absoluto sintético é aquele onde eu acrescento um sufixo. Estou estressadíssimo. Vou acrescentar o sufixo ao meu adjetivo. Relativo. Considera a qualidade em relação a um conjunto de seres. Aqui não é mais ao mesmo ser ou a dois seres. A um conjunto, a classe, a todos os pais, a todos os meninos, todas as meninas, sempre a um conjunto de seres. Relativo de superioridade, mais. Antônio é o mais inteligente da turma. Ó, o da turma tá o quê? Dizendo que ele é o mais inteligente de todos os seres, da turma em geral. Então, e não de um ou somente uma outra característica para o Antônio. E o relativo de inferioridade, para menos. João é o menos simpático da família. Da família que está indicando todos os seres. Alguns adjetivos, eles podem assumir significação variada de acordo com a posição em que aparece. Se ele aparece antes do substantivo ou depois do substantivo. Vejamos aqui uns exemplos. Grande homem. Aqui ele está vindo antes do meu substantivo. Qual que é o significado dele? Correto, homem bom. Agora, quando ele vem após o meu substantivo, homem grande, eu estou indicando que é um homem alto. Velho amigo. Quando o meu adjetivo vem antes do meu substantivo, é um amigo de longa data, conheço faz tempo. Amigo velho, o meu adjetivo vem depois do meu substantivo. Quer dizer, então, o meu amigo idoso. E ficamos, então, por aqui com a nossa aula de adjetivos. Até mais, muito obrigada.